Novembro de 2008, Blumenau, estado de calamidade pública. A data ficou marcada por uma das maiores tragédias climáticas do país. Medo para quem lutou contra a força da natureza. Parte desse morro deslizou e desceu rua abaixo por mais de 100 metros. A Nelore sofre quando a previsão do tempo anuncia chuva. Caiu tudo, né? Caiu, foi contra a casa, as pessoas correram, ficou um carro debaixo ali na casa, tudo, né? E as pessoas se apavoraram. Muito medo, meu, muito. Fica preocupado, né? Se fica, né? Imagina se não fica preocupado, né? Muito preocupado. Choveu o equivalente a quase um ano em menos de 30 dias. O nível do rio Itajangaçu chegou a aproximadamente 12 metros de altura. A cidade ficou alagada, mas o problema foi o solo dos morros que ficou encharcado. Aquela massa de terra que deslizou em vários pontos, inclusive desviando leitos de água. Tivemos apoio operacional de outros bombeiros do Brasil, São Paulo veio nos apoiar. Então foi uma ocorrência bastante complexa, que fez inclusive a mentalidade da instituição a partir daquele período mudar. Em 10 dias, 3.000 deslizamentos de terra. No bairro Valparaíso, uma cruz se formou depois de um deslizamento. Nesse outro ponto da cidade, parte do cemitério foi arrastada com a força do barro. O número é negativo, 24 mortes. A primeira registrada foi de Luana Eger, de 3 anos de idade. A criança foi soterrada nos escombros da casa onde vivia com a família. São situações, às vezes, até difíceis da gente comentar, né? Nós já tivemos outras situações, tivemos situações na região da Fortaleza Alta, no loteamento também, onde tivemos vários óbitos, né? E isso sempre nos deixa, assim, de alguma forma, muito entristecidos. Por quê? Porque nós não conseguimos avisar antes essa comunidade. Nós não sabíamos, assim como aconteceu em outros municípios, né? Por toda a estrutura que a gente tem, por todas as informações que a gente busca, mas infelizmente nós não pudemos, de alguma forma, contribuir para que isso não acontecesse. Estamos no bairro Ristoff, região sul da cidade. Esse foi um dos principais pontos de deslizamentos de terra na tragédia de 2008. Esse loteamento contava com 10 casas que foram destruídas com a força do barro. Os que sobreviveram perderam tudo. Ida Eltraud quase morreu soterrada. O deslizamento destruiu a casa onde a aposentada vivia, na época com 66 anos. Com a ajuda de familiares e de amigos, a mulher construiu uma nova moradia. Trouxe uma árvore lá de cima com água, com barro, era tudo uma mistura. Era casa quebrada, era tudo. E pegou a minha casa aqui e levou tudo lá para o outro lado, né? Então, nós estávamos aqui dentro de casa, as minhas palmeiras já caíram em cima da casa e eu estava aqui dentro, que estava eu e a minha filha. Uma garanta a outra, não se conseguimos abrir a porta quando meu filho gritou: mãe, tem que sair dessa casa, mãe, tem que sair dessa casa, que eles moram tudo do lado. Gente que perdeu tudo. 3.500 pessoas ficaram desabrigadas. 1.500 casas foram condenadas pela Defesa Civil. Mais de 60 abrigos foram abertos para a comunidade. Bom, o primeiro ato, o primeiro momento foi, junto com a Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social, a qual eu era responsável à época, abrir os abrigos para atender as famílias na sua necessidade premente de ter um local para ficar, de estarem abrigadas, serem alimentadas, terem um colchão para dormir e terem proteção das intempéries climáticas que estavam acontecendo naquele momento. Essa semana, nossa equipe foi até outro ponto bastante atingido pela enchente em 2008. A repórter Amanda Zopelaro foi até o Morro do Baú, em Ilhota. Região do Complexo do Baú, localidade rural de Ilhota, também foi assolada pela enchente de 2008. As cenas que se viam eram de desespero. O rastro de destruição foi marcado pela morte de 32 pessoas e o desaparecimento de uma. Dona Adelaide perdeu 6 familiares na noite do dia 23 de novembro. A casa dela e da filha foram encobertas pela terra. O marido e a filha e o genro e os 3 netos. Como que foi? Foi triste, né? Doído.
tirar isso tudo assim, debaixo daquele barro, daquela lama, né? Eu nem ia lá ver, eu não aguentava. Tatiana mostra na foto a casa da família. O local ficou no centro de deslizamentos de terra e quedas de árvore. Ela chegou a ficar quase 3 dias na região do Braço do Baú até ser resgatada. 6 anos após a tragédia, as feridas não cicatrizaram. Os pais e a irmã de Tatiana moravam próximos àquele morro, quando na noite de domingo muita lama, barro e pedras invadiram a casa da família. O pai, felizmente, conseguiu sair, mas a mãe e a irmã não tiveram a mesma sorte. A Tatiana perdeu 14 familiares nessa tragédia. Você perder a sua plantação, a sua casa, é uma dificuldade. Agora, você perder familiares, são pessoas que foram e que não voltam mais. E isso é uma reconstrução que a gente vai trabalhando dia a dia. Na época, a Nathalie tinha 8 anos de idade e presenciou com a avó cenas que pareciam uma guerra. Vendo aquela água toda, minha mãe, meu pai e minha irmã aqui embaixo, foi bem triste, assim, cara. Eu olhava, pensava todo mundo aqui embaixo, assim. A gente achava que no morro a gente estava seguro, né? Que na baixada era água, e saber o morro caindo, tanto era na baixada como era no perigo, estava em geral, né? A história de Ilhota pode ser dividida em 2 períodos, antes e depois daquele novembro de 2008. Neste local aqui, funcionava a sede do Parque Botânico Morro do Baú. Em frente àquela cachoeira, existia um lago. Tudo permanece como a natureza deixou. Algumas famílias deixaram suas casas, outras retornaram. Pouca coisa mudou no complexo Morro do Baú, exceto as lembranças que ficarão para sempre na memória dessas pessoas. Ficou triste, né? Atrasar, a gente ficou só pensando, né? Era triste. Eu nem gosto de lembrar, né? Mas eu lembro todo dia. Todo dia. 60 cidades catarinenses foram atingidas pela enchente de 2008. 1,5 milhão de pessoas foram prejudicadas. 135 mortes. Foi um evento de uma magnitude nunca experimentada anteriormente. É que nós chamamos assim, um evento inédito na sua proporção. A região do Vale, em especial a cidade de Blumenau e algumas cidades do entorno, já tem um histórico importante de desastre natural, mas principalmente voltado para enchentes. O que aconteceu aquele ano, 2008, não foi uma enchente, foi uma forte enxurrada, seguido de uma sequência enorme de escorregamentos. Santa Catarina, suas estruturas, tanto de bombeiros, policiais, outros órgãos como saúde, como serviço social, como infraestrutura, a defesa civil do Estado, ao comportamental das pessoas, hoje está muito diferente do naquele 22 de novembro de 2008. Hoje nós somos um outro Estado, com uma outra abordagem, com outro comportamento frente aos desastres naturais. Na época, o governo do estado decretou luto de 3 dias. Hoje, 6 anos depois, a triste lembrança.